pegar outro texto, volto a dizer aqui, no caso, o contexto. Muitas das vezes o contexto ele vai ficar mais claro quando você vai pegar textos paralelos. Tipo, tá falando de Jesus, tá falando que olho nenhum viu, aí ele já lembra Isaías 64, tá falando do mistério que estava oculto. Se você pegar o começo do capítulo, ele está falando sobre a questão de sabedoria humana, está fazendo uma relação sobre sabedoria humana, sabedoria divina. Às vezes, há textos difíceis que o contexto não é somente ali naquele capítulo. Muitas das vezes você tem que voltar e muitas das vezes você tem que, além de ler o texto, olhar o que tem para trás e olhar o que tem mais adiante. E também, muitas das vezes, olhar textos paralelos. É uma das situações para que você compreenda o que é contexto e entenda o que você está lendo. Outra dica também. Eu ia pegar outro texto, mas o vídeo já está ficando bem longo. Vou mudar aqui outra dica. Quando você estiver lendo, vou pegar mais um texto. Pronto. Esse texto aqui é bem interessante. E talvez você nunca tenha parado para observar isso. Acho que você vai gostar. Esse texto aqui daria para ser um vídeo bem bom, só sobre esse texto. Mateus 24. Mateus 24, quem já o leu e gosta dessa questão escatológica, ele é um capítulo escatológico. Chega um momento, versículo 36. Jesus está concluindo sobre a parábola da figueira. Aí Jesus fala assim, Mateus 24 está falando sobre os sinais e sobre a volta de Jesus. E Jesus está falando aos discípulos. E aí ele fala, no final da parábola da figueira, a seguinte situação, no verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Espera aí. Qual dia e hora ele tá falando aqui? Quando você olha nos versículos anteriores, Jesus dá vários eventos, situações que irão acontecer, até mesmo na época ali neotestamentária, aquela época ali de Jesus, por exemplo, também, você pode levar para aquela época, e de sinais referente à vinda dele. Não é à toa que os discípulos, os apóstolos, entenderam que Jesus poderia vir a qualquer momento, porque isso é uma característica dessa profecia, e não está errado. Então assim, aí Jesus fala, ele fala da figueira, no verso 32, né, que a figueira, você vai observar os ramos, quando elas se tornam tenros, brotam as folhas. E ali no texto ele aborda que está próximo do verão. A partir do momento que a figueira começa a mudar a questão dos ramos, começa a brotar as folhas, está próximo do verão. Aí no versículo 33 ele fala, quando vide todas estas coisas que ele já vem falando também, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus está dizendo que ele não sabe nem a hora, nem o dia, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Poxa, Jesus não é Deus? Eu concordo que sim. Partindo dessa ideia, como é que ele não sabe? E aí, como é que fica? Se Jesus é Deus, e ele está falando que não sabe o dia e a hora, nem os anjos, só o Pai, só o Deus Pai, será que Jesus está mentindo? Não. Mas pensa um pouquinho aí.
Se você pegar o restante do capítulo, ele vai falar sobre Noé, ele vai falar sobre o dilúvio, que é justamente para enfatizar a questão dos sinais. Mas vamos voltar aqui. Sobre a parábola da figueira, tem muita gente que faz referência a Israel. Na minha interpretação, não tem nada a ver com a questão de Israel. É a questão da figueira mesmo no sentido de sinal. No sentido de que a figueira começa a acontecer, a brotar as folhas, é por causa disso. Porque bate com a questão da ideia do verão. Está próximo. Então a figueira é um sinal do verão. É como se a figueira fosse um dos sinais, por exemplo, uma relação aqui, de que Jesus está voltando. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Em outras palavras, estou te mostrando os sinais. Observe os sinais, fique em vigilância. Quando esses sinais começam a acontecer, ou começarem a acontecer, etc., é porque o dia está próximo. Aí Jesus vai e fala, mas eu não sei o dia. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, nem os anos, só Deus. Jesus está mentindo? Eu acho que seria legal até fazer um outro vídeo sobre isso, mas já estamos falando aqui. Jesus não está mentindo, mas Jesus não está na posição de Deus, nesse momento aqui, do ponto de vista humano, para falar, para revelar o dia e a hora. Não tem nem sentido ele revelar o dia e a hora que ele vem. Muitas pessoas na história, nem tanto da história da igreja, mas do século 17, 18 para cá, já dataram a vinda de Jesus e todas elas foram frustradas. Nesse caso aqui, Jesus está a interpretação. Jesus está na posição de servo. Jesus está revelando a posição de servo e também de filho. O servo não sabe o que o seu senhor faz. E na posição de filho, ele não tem obrigação nenhuma de revelar o que está apenas como autoridade para o seu pai, do seu pai. Ou seja, eu gosto mais da ideia de servo. Mas aqui também você pode pegar a interpretação de Jesus como filho. Porque no final do versículo ele fala assim, mas unicamente o meu pai. Se ele fala meu pai é porque ele é filho. Então nesse sentido, tá vendo como é difícil você pegar esse versículo e começar a imaginar, poxa, Jesus está mentindo. Como assim ele não sabe? Mas ele não é Deus. Algumas, como é que eu posso dizer? Algumas religiões, outras pessoas que pensam e interpretam diferente, vão falar que Jesus aqui não é Deus, porque ele não sabe. Vão pegar isso como um dos argumentos. Tá vendo? Jesus não sabe. Nem ele sabe, nem o Espírito Santo revelou. Jesus é só o Filho, Jesus é só um profeta, Jesus está entendendo. Há várias correntes religiosas que acreditam que Jesus, por exemplo, não é Deus, como, por exemplo, os Testemunhos de Jeová. Não que eu esteja aqui criticando, mas também, para ser honesto e sincero, não é a minha forma de compreender. A teologia dos Testemunhos de Jeová, eu não concordo. Você olhar para Cristo e não conseguir enxergar a natureza divina e a natureza humana, é complicado. Porque está claro em várias situações nas Escrituras. Se você pegar a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, tradução do Novo Mundo, tem vários textos distorcidos referente às cópias dos originais, que são voltadas justamente para adaptar a crença deles. Não sei se você sabe, eles acreditam que... Eles não acreditam na Trindade, eles acreditam que Deus, Pai, é Deus, Jesus é apenas o Filho, ou um semideus, e eu posso provar isso até pegando a Bíblia deles, que eles mostram como Jesus sendo um Deus com D minúsculo, então é uma ideia de semideus, e o Espírito Santo não é Deus e nem é pessoa, é a força ativa de Jeová. E aí a Bíblia também mostra em vários momentos, principalmente Paulo em suas cartas, o Espírito Santo como pessoa, porque
Eu já estou mudando até o tema aqui, mas faz parte da compreensão bíblica. O Espírito Santo como pessoa, porque o que é uma pessoa? O que caracteriza uma pessoa? Personalidade, emoção, psique, que é a ideia do psicológico, a ideia, no caso do ser humano, de alma, né? Que vem as vontades, a questão cognitiva. A gente vê isso no Espírito Santo. O Espírito Santo escolhe, o Espírito Santo distribui dons, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo se entristece. Se isso não é uma característica de pessoa, é o quê? O que é ser pessoa? É ter matéria? Porque se eu pegar uma estátua, é uma matéria ali, é um corpo. Não é um corpo humano, mas é um corpo. Mas não é uma pessoa. Se eu pegar uma galinha, tem um corpo ali. Um corpo animal, mas não é uma pessoa. Então, como é que a gente pode conceituar a ideia de ser uma pessoa? É justamente questões cognitivas e emocionais. E o Espírito Santo mostra isso tudo. Se ele distribui dons, ele tem intelecto. E se ele distribui, além de intelecto, ele tem vontade. Se ele se entristece, ele tem emoções. Se ele conhece as profundezas de Deus, ele é Deus. Então, assim, pegar a teologia. Me desculpe se você é testemunho de Jeová, mas estamos aqui para conversar. Se você quiser, a gente pode trocar ideia. Não sou dono da razão. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. A gente tem só que respeitar as opiniões e ponto de vista, né? Vamos aprender a se respeitar em todos os aspectos. Mas me desculpe, mas as vossas interpretações, não somente vossas, como muitas também no protestantismo mesmo, no catolicismo, dentre outros, são frágeis. Na minha opinião, são fracas. Então é isso. O vídeo já está bem longo. Resumindo, é isso. Quando você for ler Bíblia, por exemplo, se você for pegar ali Evangelhos, Novo Testamento, tente ver quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Aí você tem que estudar um pouco, claro. Para quem está escrevendo, por que está escrevendo, qual é a mensagem do livro. Quando você pega um texto, tente identificar a primeira coisa, o que é que o texto está falando. Está falando do quê? Está abordando do quê? Quando você consegue identificar ali, é o contexto. Porque se você não identificar o contexto, complica. É má interpretação. Veja o caso aqui de Jesus. Jesus diz, o próprio Cristo falando que não sabe do dia, não sabe da hora, nem os anjos, só Deus. Pô, se Jesus é Deus, como é que ele não sabe? E aí você já sabe, caso não soubesse, já está sabendo, que Jesus ele está na posição de servo, na posição de filho. Ele não tem direito de revelar os planos do Pai, os planos de Deus, os planos do seu Senhor. É isso. Quando você estiver lendo Bíblia, como eu estava falando, para concluir, e se deixar, eu não paro de falar. Tente identificar o que o autor está querendo dizer. Até a tonalidade, eu sei que não é fácil, porque você não está escutando a voz do autor, mas quando você está lendo, tente enxergar isso. Se há uma tonalidade ali, porque há uma tonalidade na escrita. Há muita mensagem nas entrelinhas. Isso vai facilitar. Faça perguntas para o texto, porque a Bíblia ela consegue se auto-interpretar. Ela consegue fornecer o que ela está querendo dizer. Claro, exige também estudo. Não é só pegar a Bíblia e vou ler aqui eu vou entender tudo. Não, aí você... Me desculpe, você está iludido. Mas, via de regra, peça orientação a Deus e tente sempre pontuar isso que eu estou te dizendo. Contexto. E parta de princípios para que você... Princípios, por exemplo, Deus é injusto? Não. Então isso passa a ser uma regra. Tudo que você estiver lendo, se você estiver lendo, pô, Deus está sendo injusto. Não. A regra, Deus não é injusto. Logo, tenho que compreender isso aqui melhor. É um exemplo.
Jesus é Deus, então eu não posso enxergar em nenhum momento da Bíblia ele não sendo Deus. Então, tente compreender o texto. Não sendo Deus no sentido de que ele perdeu a divindade. Porque você vai encontrar em situações de que quando Jesus, sendo Deus, humilhou-se, Filipenses fala isso, humilhou-se a si mesmo, que é a kenosis, muita gente vai dizer que ele se esvaziou dos seus atributos divinos e chegou aqui na terra, se fez homem, se encarnou apenas com a sua natureza humana, e quem o ajudou foi o Espírito Santo. E não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que esse esvaziamento de Filipenses 2, se não me falha a memória, não foi um esvaziamento de atributos divinos, mas foi uma humilhação. Por quê? Só você olhar o texto. Porque ele estava na posição de Deus, lá no trono, e veio numa posição de servo, uma posição de homem, para se humilhar, para pagar pelos pecados da humanidade ou dos eleitos. Isso vai muito da sua linha de raciocínio. E ter morte de cruz. Quando a Bíblia enfatiza morte de cruz, olhe o contexto histórico lá do Império Romano, como era a morte de cruz, que você vai entender bem direitinho a desgraça, a miserabilidade, o que é de ruim, que há todo um ritual até chegar à cruz. Há todo um sofrimento até chegar à cruz. Muitos, para você ter ideia, não chegavam à cruz, porque morriam no meio do caminho. Então, assim, te agradeço. Se você conseguiu ficar aqui até o final, você é um guerreiro. E você gosta acredito que você gosta do assunto. Te agradeço por você ter ficado até aqui. Comenta, ajuda, se inscreve, compartilha, dá uma ajuda a nós aí no canal, e que Deus te abençoe. E no mais, eu estou ao dispor de que você possa também me ajudar com alguma coisa ou outra do ponto de vista aqui dos vídeos. Não estou dizendo no sentido material, não, estou dizendo no sentido mesmo da sua participação, comentário, curtida e compartilhar, como eu acabei de falar, o vídeo. No mais, a gente vai, na medida do possível, trazendo mais temas. Então, fica com Deus. Tchau, tchau. E se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, me perdoe, não foi essa a minha intenção. Mas a minha reflexão aqui, sempre vou procurar ter uma reflexão honesta, sincera, primeiramente comigo e secundariamente com você. Não posso mostrar aqui, eu não estou aqui para mostrar o que eu não sou. Muito pelo contrário. Mas também não posso desrespeitar ninguém. Discordar não é desrespeitar. São coisas completamente diferentes. Não são sinônimos, digamos assim. Você pode discordar de mim ou de você, mas a gente é obrigado a se respeitar. Então, fica com Deus e é isso. Até a próxima.